Olá para você que está sempre ligado na TV Uniara. No programa de hoje temos como convidado o cineasta araraquarense e colega de trabalho Guilherme Bonini. Guilherme é produtor audiovisual da Uniara no ensino à distância. Vamos conversar sobre sua participação no Festival Internacional de Cinema Brasileiro, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. É reconhecido como o festival de cinema brasileiro de maior prestígio fora do Brasil. Guilherme, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, é uma honra, Fagner, estar aqui com vocês, colega de trabalho, enfim, poder contar um pouquinho de toda essa trajetória, um pouco desse trabalho que eu vivenciei aí. O seu trabalho tem o título de Memórias. Em qual categoria você concorreu e como foi produzido o seu trabalho? O Memórias tem uma história curiosa. Assim, em 2017 eu fui fazer uma residência artística em Portugal e conhecendo, nunca tinha ido para Portugal, né? Conhecendo um pouco aquela região que fica em volta da cidade de Torres Vedras, né? Passa um pouco por Santa Cruz, passa um pouco por Lisboa, e aí eu fui conhecendo um pouco toda aquela região e fui lembrando muito de histórias de vida, assim, do meu pai, quando meu pai falava, né, enfim, tem vários aspectos familiares, assim, que envolve toda a história, né, do próprio país, assim, que a gente vive, né, o Brasil. Então eu comecei a pensar muito de querer, já que eu estava naquele território ali, né, poder realizar um filme em Portugal, né, que tivesse um pouco esses pensamentos mais assim significativos, né? Então foi o país mesmo, Portugal, eles valorizam muito a cultura local, valorizam muito a poesia, e poesia em imagem e som é algo que eu gosto muito de imprimir nos meus trabalhos, né? Então eu acabei fazendo assim um filme muito contemplativo, um filme lírico que envolvesse diversas experimentações sensoriais, assim, né? Eu fiquei surpreso porque no Labrif, quando eu me inscrevi, tem várias categorias, né, para você poder, enfim, ser selecionado, né? Eu acabei entrando, como é um filme, é um festival brasileiro que acontece nos Estados Unidos e a produção foi de um filme português, né? Então ele entrou na categoria de curtas internacionais, né? Porque tem a categoria de curtas brasileiros, longas e animação, e o Memórias ele é um filme experimental, assim. Eu até fiquei em dúvida na hora que eu fui me inscrever, porque é meio documentário, mas também não é, né? Então é um filme híbrido, assim, que eu acabo chamando de filme ensaio, porque envolve muito essa questão lírica, assim, né? Tem muitas impressões pessoais, assim, que eu acabo colocando no filme. E eu fiquei surpreso por ele ter sido selecionado e entrou na mostra competitiva, porque a maioria dos festivais, eles acabam direcionando o filme para dois caminhos, né? Ou para a mostra de exibição mesmo, que são apenas as janelas, para conhecerem o realizador e os seus filmes, né? Ou para a mostra competitiva, que você concorre mesmo a determinada categoria para alguma premiação, né? O Memórias em si é um filme que ele não é muito visado em festivais, assim, por ser um filme com esse gênero híbrido, assim, né? Então a maioria dos festivais eles acabam tendenciando ou para um filme mais dramático ou para um viés mais político. Então, assim, são poucos os festivais que acabam aderindo, ingressando para uma janela assim para filme experimental, né? E para ser na mostra competitiva ainda, eu fiquei super surpreso, assim, muito feliz assim por conta disso, né? A obra ela é 100% de sua autoria. Sim. Você fez a captação e a finalização e tem a homenagem ao seu pai. Sim, tem uma homenagem, é um filme muito significativo para mim, assim, né? Porque eu estava lá fazendo essa residência artística, né? Através de um programa que artistas brasileiros são convidados para expor determinadas obras, né? E também dar oficinas e workshops no território europeu, assim, especificamente o Coletivo Brasil aconteceu em Portugal, na cidade de Torres Vedras, né? Então
eu acabei pensando durante a residência artística em realizar esse filme. E aí eu queria fazer uma homenagem específica para o meu pai, por várias questões pessoais, assim, por conta dessa memória, dessa sensibilidade que tem imagética, né, eu digo, o próprio território, os lugares que você percorre, assim, né, conhecendo um estrangeiro que está conhecendo algo novo, um mundo novo, né. Então, todas as impressões que eu tive, assim, enquanto eu transitava pela a cidade, toda aquela região, eu ia lembrando de quando meu pai me apresentava as coisas, ou o próprio cinema, ou a própria imagem, a valorização, né, desses registros momentâneos que a gente fotografa o dia a dia e tal, né, e pensando em coisas específicas, por exemplo, árvore, esses elementos da natureza, água, mar, o céu, as cores das coisas, né? Então eu fiquei pensando muito, ele me veio na cabeça, e aí eu optei, né, por trilhar esse caminho mais assim sensorial, vamos dizer assim, né, experimental, assim, né? E foi uma experiência muito significativa, assim, porque eu ia conhecendo as pessoas, ia querendo saber cada vez mais das impressões delas, vivendo naquele espaço, naquele local, e o quanto eles são apaixonados pelo próprio território, assim, né? E eu fiquei encantado, assim, com as pessoas, com os lugares que eu visitava, né? Toda aquela história, eles conservam muito os castelos. Então tem, assim, vários momentos, assim, específicos durante o filme que você pode acompanhar um pouquinho o que eu quero dizer de resgate da memória, né? Porque o filme ele se passa numa viagem de trem, né? E aí eu vivenciei um pouco isso, né? Eu percorri todo aquele trajeto viajando de trem, né? E o trem, conforme você vai passando pelos trilhos, né, lembra um pouco a batida do próprio coração. E aí eu fiz toda assim uma analogia com relação à minha história familiar, da minha mãe, do meu pai, o primeiro filho, aquela coisa toda. Então, conforme a gente ia passando pelas estações de trem e conforme o ritmo dos trilhos, né, eu acabei fazendo essa associação, e conforme esses resgates vinham surgindo na minha mente, né, todas as impressões que eu acabei vivenciando ao conhecer esse novo território português, assim, eu fui tentando imprimir esses pequenos fragmentos, assim, dessas experimentações que eu próprio vivenciei para o filme, né? Como uma linguagem narrativa, assim, né? Entendi. E como foi ser finalista, um projeto que, como você disse, que não é muito visado, sim, mas que chegou? Putz, é uma sensação assim maravilhosa, assim, porque para fazer um filme é bastante trabalhoso, assim, né? Você precisa pensar na idealização, no roteiro, em como você vai produzir. Então eu fiz todas as etapas funcionais, né? Foi um filme que eu acabo chamando de autoral, né? Porque eu não tive uma troca assim de discussão narrativa, né? Foi muito de como eu tinha idealizado, de como eu tinha pensado, de como eu tinha sonhado com aquilo, e eu mesmo acabei fazendo tudo, né? Assim, então, ser selecionado, a hora que assim o filme ele já tinha percorrido alguns caminhos pelo próprio território português, assim, né? Participou de algumas mostras de filmes portugueses. Chegou a entrar em alguns festivais na Inglaterra, chegou a entrar num festival aqui no Brasil, em Minas, e eu não tinha exibido ainda nos Estados Unidos, assim, né? Porque a vida, vamos dizer assim, né, do filme, né, o percurso a jornada do filme em si, o realizador acaba inscrevendo em determinados festivais e vai daquilo do festival, se vai de acordo, né, com o que o festival pede ou não, e de se surpreende ou não o júri, né, porque existe uma comissão que a maioria, geralmente são 10 pessoas, né,
que acabam assistindo todos os filmes que foram inscritos e acabam selecionando alguns para entrar na programação do próprio festival, né? E a hora que eu vi, assim, né, o LABRIF, que é o Festival Internacional de Cinema Brasileiro em Los Angeles, Hollywood e tal, putz, é um dos meus sonhos, assim, era poder transmitir esse filme para o máximo de pessoas que eu consigo, assim, atingir, né? Hoje em dia a gente está vivenciando um período que os streamings estão cada vez mais acessíveis para todo mundo, né? E os festivais, as mostras, elas estão crescendo cada vez mais, né? Então a gente proporcionar isso, né, para outros territórios, né, mostrar a tua obra, a tua arte, assim, é muito significativa, é maravilhoso, assim. Eu me sinto muito feliz e contente de poder compartilhar com todo mundo, assim. Entendi. Então agora vocês fiquem com o trailer do curta que o Guilherme produziu. Já deu para ter uma ideia de como deve ter ficado esse filme, né? Tá disponível em algum lugar para o pessoal assistir? O filme, por enquanto, ele está percorrendo essa cadeia de festivais, né? Para quem não sabe, geralmente, né, o percurso que um filme faz, ele inicia primeiro através dessas exibições em festivais e mostras, e aí vai também a ponte de você conseguir um distribuidor ou uma plataforma que aceite, através de um determinado contrato, essa janela de exibição, né? Essa cadeia, ela, às vezes, dura em torno de mais ou menos de 2 a 3 anos, né? Até chegar a atingir determinadas janelas, né? O festival LABRIF, que o Memórias concorreu, ele tem uma janela de exibição que é via on demand, né, que você aluga o filme. Então o filme ele não pode estar disponível ainda de forma gratuita, né? Então ele está percorrendo esse caminho para determinadas janelas de exibição e através da plataforma Filmocracy, né, que é filmocracy.com, você consegue alugar e assistir o filme dentro da categoria do festival, né, que é o LABRIF. E a partir daí terão outras possíveis janelas de exibição que eu ainda estou em negociação. Entendi. Agora vamos mudar assim de assunto, mas ainda dentro do cinema. Você participou da Expocine. Expocine é o maior evento da América Latina voltado à indústria cinematográfica. O que o evento apresentou esse ano, e foi no formato virtual, né? Foi no formato virtual. A Expocine, para quem não sabe, é um evento grande, assim, né, internacional, que envolve toda a cadeia produtiva da indústria cinematográfica, né? Então, para tentar ser um pouco mais claro, assim, né, o processo da industrialização do cinema, ele envolve a parte de produção, que é a realização de filmes, a parte de distribuição, que é depois que esse filme está pronto, para onde ele vai ser distribuído, aonde ele vai atingir, e a cadeia de exibição, as janelas, que são especificamente os próprios cinemas, ou mesmo esses canais de streaming, né, que tem hoje vários aí pelo mundo, né. Essa feira é uma feira bastante importante no aspecto nacional e ela tem uma visão internacional, porque a maioria dos distribuidores e exibidores, eles participam
como fomento dessa cadeia, né? Então, as principais redes de distribuição de filmes, Disney, Warner, Sony, enfim, uma infinidade a Universal, né? Uma infinidade de redes de distribuição de filmes que todo mundo conhece. Eles têm os seus representantes aqui no Brasil, né? Então eles acabam participando de forma direta mesmo para poder vender os seus filmes ou para os próprios exibidores. Os exibidores são essas redes grandes de cadeia de cinema, como Cinépolis, Cinemark, essas redes de cinema que todos nós conhecemos, né? Então isso se discute bastante com relação às janelas, né? Porque tudo se visa o viés econômico, né? Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? Então, desde o gasto de produção para se realizar um filme, até o gasto de produção para distribuí-lo e a janela de exibição para o público que paga o ingresso e adquire através da Bomboniere, Pipoca, etc. e tal, vai fomentando. Então, é uma cadeia mesmo, basicamente que a gente chama de 360 graus, que sustenta essa indústria do cinema, né? E esse festival é voltado para lidar com todos esses aspectos, assim. Então ele acaba atingindo todo mundo e todos os interessados, né? Esse ano a gente fez uma transmissão ao vivo, foi virtual, né? Porque todos os anos a gente cria um aspecto como uma feira, um evento grande mesmo, né? Dotado de salas de apresentações, que essas apresentações desses grandes estúdios eles são fechados, é bastante restrito, porque é voltado mais para a cadeia de exibição e é só exibido conteúdo que vai para o ano que vem. Então é muito restrito assim, né? Essas datas de estreias de filmes, elas vão sendo alteradas ao longo do tempo e especificamente esse ano que teve a pandemia, todo o mercado audiovisual, especificamente cinematográfico, foi atingido, né? Então os cinemas precisaram ser fechados, muitas estreias acabaram sendo adiadas para o ano seguinte, então foi muito engraçado, porque assim, eu que trabalhei nos bastidores, eu especificamente atuei como a direção geral desse evento, né? O tempo todo a gente ficava lidando com as distribuidoras de filmes que entrariam na grade e filmes que saíam da grade o tempo todo, né? Então, assim, eu estava trabalhando durante, assim, pensando nos cenários, pensando na fotografia, e enquanto isso lidando ao mesmo tempo, através de uma equipe com mais de 20 pessoas envolvidas, né? Discutindo quais filmes a gente poderia lidar no evento e quais filmes não fariam parte mais da grade, né? Entre eles Duna, o Batman, o 007. Esses filmes eles foram adiados para o ano que vem, na semana que a gente estava terminando e finalizando, preparando tudo para poder realizar o evento, né? Então foi um evento 100% virtual, fizemos essa transmissão em 2 salas virtuais durante 2 dias, com uma grade de programação que foi transmitida durante 9 horas, né? E essas grades eram diferentes, né? Então, em uma sala, os usuários poderiam acompanhar as apresentações dessas grandes distribuidoras de filmes, né? Onde apresentavam os produtos, novos produtos. Então, foi anunciado filmes que ainda não tinham sido anunciados, as pessoas puderam conferir trailers, curtas-metragens de animação, uma série de informações de making-off, de bastidores, notícias específicas da própria cadeia e rede da indústria do cinema. E numa outra sala, a gente exibia conteúdos programáticos informativos, né? Então, eram palestras específicas sobre determinados assuntos, como diversidade no audiovisual, retomada do trabalho, das gravações, né? Como o cinema poderia se sustentar pós-pandemia. Então teve uma série de assuntos assim que se discutiu durante todo esse evento transmitido, né, durante 2 dias,
sem interrupções. A gente começava a transmitir das 9 da manhã e encerrava por volta das 7h30 da noite, mais ou menos, né? E vivenciar essa experiência foi muito interessante. Eu sou diretor, né? Tenho registro profissional nessa área, sou realizador de filmes, mas especificamente eu dirigi o evento para essa rede mundial, assim, né? Porque eram interligados com N países e tinham pessoas de diversos arredores do mundo. Então a gente transmitiu para a África, para os Estados Unidos, para todas, enfim, todas as Américas em si. Então era muito interessante porque a gente tinha que conseguir articular com os horários, com as diferenças de horários, né? Então teve palestrante que teve que acordar 4 da manhã para poder dar a palestra e coincidir com enfim, com quem intermediar as falas. Então foi muito interessante esse processo, né? E claro, né, quem está assistindo e acompanhando o evento nem imagina como é que funcionam os bastidores, né? Então o tempo todo eu tinha que ficar lidando com 2 equipes de exibição que acabavam transmitindo através de câmeras em 2 estúdios separados ao mesmo tempo, dirigindo as apresentadoras, e ao mesmo tempo que dirigia as apresentadoras, ficava prestando atenção em toda a grade de programação, porque algumas palestras elas nem sempre terminavam no horário previsto, né? Então, para a gente conseguir seguir toda a cadeia de horários que a gente tinha planejado, eu tinha que o tempo todo estar prevendo determinadas situações que poderiam vir a acontecer daqui a 1 hora, meia hora, e aí esse tempo ia ficando reduzido e cada vez mais a gente tendo que assim criar e pensar de forma rápida para que ninguém percebesse ou sentisse alguma falha, né? Como todo evento ao vivo, a gente teve pequenas falhas de transmissão e de conexão com algumas pessoas, assim, mas isso se corrigiu muito rapidamente. Então foi um evento muito visado, assim, muito elogiado, e foi muito bacana poder participar desse trabalho. Mesmo virtual, você acha que ele atendeu às expectativas? Lógico que a ideia é ter o contato com as pessoas que trabalham e consomem esse produto. E dessa vez, por causa da pandemia, não teve jeito. Você acredita que mesmo assim teve um ganho legal? Sim, teve. Nós tivemos um retorno bastante positivo, assim, muitos interessados. Mesmo a gente vivenciando esse período de pandemia, que muitos cinemas tiveram que ser fechados, principalmente os cinemas que a gente pode chamar de independentes, né? Que não faz parte dessa grande rede, né, de distribuição como grandes empresas, Cinépolis, Cinemark e por aí vai. Então afetou muitos assim, setores e investidores nesse ponto, mas que ao mesmo tempo esse evento ele te abrange para ajudar as negociações, né? Então se fez muitos negócios durante o evento, conseguiu ter fomento de parcerias, enfim. É uma aproximação, né? Uma aproximação muito grande, assim, e é uma contribuição também que as pessoas sabem para que a cadeia funcione, né? É preciso ter esse jogo de cintura, diminuir um preço aqui, aumentar, tem um poder de negociação muito grande ali, né? Assim como também para se produzir novos filmes, assim, né? O que nos preocupa um pouco é porque durante esse ano muitos filmes estrangeiros tiveram as suas estreias adiadas, ou seja, então para o ano que vem os cinemas estarão recheados assim de filmes novos. Eventualmente isso acaba pegando um pouco uma parcela grande de exibição de filmes nacionais, porque por conta do governo a gente, enfim, está vivenciando um período muito difícil, muito complicado. Os filmes estão paralisados, né? Muitas produções que estavam em andamento tiveram
que parar, ou porque os orçamentos, a parte financeira foram bloqueadas pelo próprio governo, ou mesmo por conta da pandemia, né? Ou seja, então os pequenos filmes que estavam na fase de finalização ou que estão terminando as últimas cenas e vão ficar prontos para o ano que vem, também estão esperando, porque ninguém sabe direito o que vai acontecer, né? Assim, atualmente a gente viu que a pandemia está na segunda fase, então muitos países da Europa estão voltando a fechar. Isso afeta de novo também todo esse planejamento, todo esse sistema, então é algo que está se mudando o tempo todo, né? Mas por isso que o festival, o evento, acabou tendo uma visibilidade bacana, porque muita gente não sabia o que iria acontecer e tem diversos planos para o que fazer num futuro dependendo do cenário, né? Então foi uma rede de conversas e de negociações para indicar possíveis caminhos e contentar todo mundo, assim, né? Então, para o ano que vem, a maior preocupação seria essa: quais seriam os espaços possíveis para os filmes brasileiros serem exibidos ou no cinema, porque vai, assim, tem uma série de restrições, e se isso vai para streaming, se vai de fato em cinema ou não. Então tem muitas coisas que ainda estão sendo discutidas, mas que o tempo todo, toda a cadeia ela se conversa, ela se conecta e, enfim, tentando encontrar caminhos para que todo mundo fique feliz com a tua área, né? Tá vendo? Você que gosta de cinema acabou de ter uma aula com o Guilherme, assim como eu, que não tenho muita ideia do que é a produção cinematográfica. Estamos chegando ao final, Guilherme. Muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente, pessoal, e dar essa aula de cinema. Obrigado, Fagner. É um prazer imenso estar podendo falar sobre cinema, que é algo que eu amo, assim, além de cinéfilo como realizador, e espero que vocês, assim, valorizem a cultura nacional, vão ao cinema quando for possível, de uma forma muito segura, e assistam filmes. Obrigado. É isso aí. Fiquem ligados na programação da TV Uniara.